Olá a todos do canal Vitor Pinheiro Cartomancia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que estejam na paz, na luz e na harmonia, sempre com muito bom senso e discernimento para que possam resolver da melhor maneira possível todas as situações que lhes são apresentadas durante a vida. Eu, Vitor Pinheiro, estou aqui com vocês novamente e hoje inicio aqui no canal essa série Mistérios que ainda pairam na mente das pessoas, na mente de toda a população, sobre fatos que ainda não foram totalmente concluídos ou sobre os quais ainda pairam dúvidas na mente das pessoas. Logicamente que não vou entrar em coisas estapafúrdias demais, mas sim em situações que podem ter sim a possibilidade de terem uma história diferente, de terem uma história que realmente ainda não foi contada ou não foi solucionada, ou que mentiras, porventura, foram reveladas. E o caso de hoje é sobre o ex-presidente da República, falecido em 1976, senhor Juscelino Kubitschek de Oliveira. Bom, farei uma breve introdução. Juscelino Kubitschek, ele foi um mineiro de Diamantina, no norte de Minas Gerais, e foi presidente do Brasil durante o ano de 1956 a 1961. Juscelino foi responsável por grandes obras no país, sendo a mais emblemática delas a construção de Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960. Juscelino tomou muitas medidas para o Brasil no sentido da industrialização, não é? Incentivando sempre o uso do automóvel, construiu várias estradas. Por exemplo, hoje nós temos a Belém-Brasília, não é? Construída por Juscelino. Juscelino fez essa escolha rodoviária no país, que, na minha opinião, até hoje, ela se reflete na nossa dificuldade de transportes. Mas não estou aqui para julgar, nem dar a minha opinião sobre o trabalho de Juscelino à frente da presidência da República, pois creio que ele teve erros e acertos, e sim, foi uma época boa para o Brasil. Isso foi inevitavelmente foi sim uma época boa para o Brasil, tanto é que o ano de 1958, ele foi um ano mágico, né? Se vocês fizerem uma pesquisa no Google, vocês podem colocar lá 1958, o ano mágico do Brasil, o ano que não deveria acabar. Sempre vem com essa questão. Pois bem, era um ano de liberdades, era um ano de alegria, um ano inclusive que o Brasil ganhou a sua primeira Copa do Mundo, foi no governo Juscelino. Era chamado de o Presidente Sorriso. Pois bem, Juscelino, ele, após a entrada em vigência do governo militar, após 1964, ele inicialmente apoiou sim a transição de regime que houve em 1964, inclusive apoiando a eleição eleição indireta, logicamente, do Congresso do primeiro presidente que nós tivemos militar no Brasil, que foi o general Castelo Branco. Após isso, o governo militar ele foi se fechando cada vez mais, especialmente após 1968, com a edição do Ato Institucional número 5. E depois disso, todas as forças civis, seja de oposição ou não ao regime militar, todas as forças políticas civis do Brasil foram cassadas. Tiveram seus mandatos cassados, tiveram seus direitos políticos cassados, não é? E Juscelino foi um deles. E não foi isso, não eram só pessoas da direita, da esquerda, eram também pessoas da direita, como foi o caso do jornalista Carlos Lacerda, que também era um político influente e era um político muito mais ligado ao governo militar, mas mesmo assim foi. Temos de contextualizar na época também que havia no Brasil a Operação
havia no Brasil não, havia na América Latina a Operação Condor, que já foi comprovada, não é, gente? Isso é fato comprovado. A Operação Condor foi uma articulação do governo americano para que os governos militares da época na América Latina tivessem a segurança de continuar no poder, continuar governando na época, devido à ameaça ou suposta ameaça, nunca vamos saber, mas vou me atentar ao que foi falado. Devido a uma ameaça de um governo comunista ou influências comunistas aqui no Brasil por parte da União Soviética e seus aliados, especialmente depois da Revolução Cubana. Este foi o contexto da Operação Condor e muitas lideranças políticas na época, não só do Brasil, as lideranças civis, mas também lideranças aqui da América Latina tiveram mortes misteriosas. O caso de Juscelino Kubitschek foi um acidente, eu anotei aqui, em 22 de agosto de 1976. Juscelino era um virginiano, nascido em 12 de setembro de 1902. E faleceu em 22 de agosto de 1976, portanto com 74 anos, quando estava fazendo uma viagem de carro de São Paulo para o Rio de Janeiro. Sofreu um acidente na região de Resende, na Via Dutra. Há muitas especulações a respeito dessa morte. Há muitas especulações porque Juscelino, antes desse acidente, ele tinha sofrido uma espécie de trote, onde ele estava morando, acho que era Goiás, seu sítio em Goiás, de que ele teria sido morto, que ele estava morto. Muitos amigos dele receberam essa notícia de que ele estava morto e ele ficou assustado. E isso foi meio que um sinal de que algo poderia ocorrer com ele, e ele chegou a comentar isso. E durante a sua viagem de São Paulo para o Rio de Janeiro, no seu Opala, ele e seu motorista particular, Geraldo Pereira, eles pararam num posto em Resende, num hotel fazenda, para uma parada mesmo da viagem, né, rodoviária. E esse hotel fazenda era de propriedade de um coronel do exército, se eu não me engano. Então ficou todo essa nuvem, ficou toda essa situação. Juscelino foi assassinado. O que aconteceu? Ele estava na Via Dutra indo, de São Paulo para o Rio de Janeiro, e o carro foi, segundo versão oficial, abarroado por um ônibus da aviação Cometa, não é? E cruzou a pista da Dutra e estraçalhou o carro. Foi isso que aconteceu, não é? Pois bem, a grande dúvida das pessoas hoje, muitas, não é? Porque já houve investigações de várias partes, houve conclusões, se eu não me engano foi desculpem, porque eu fiz uma pesquisa muito por alto para não me deixar influenciar. Muita coisa que eu estou falando aqui com vocês eu já sabia de há muito tempo, por estudar muita história, sempre. Mas houve uma conclusão da Comissão Nacional da Verdade, no governo Dilma, se não me engane, que concluiu que Juscelino não foi morto por acidente. Foi um acidente comum de rodoviária. Já uma comissão da Assembleia Legislativa de São Paulo, desculpe se eu errei aqui, mas acho que foi da Assembleia Legislativa de São Paulo, concluiu que ele foi assassinado. Aí fizeram a exumação dos corpos, toda essa situação, mas até hoje nunca se chegou a nenhuma conclusão assim, nunca ninguém ficou satisfeito com essa explicação. Pois bem, gente, já falei muito de história aqui para vocês, mas o que vocês querem saber é alguma coisa, o oráculo, alguma coisa, o tarô, alguma coisa, os oráculos aqui presentes nesta mesa têm a dizer sobre o assassinato ou não, sobre a morte, melhor dizendo, sobre a morte do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, é o que eu vou perguntar aqui hoje.
para os oráculos, não é? Vamos voltar a agosto de 1976. 22 de agosto de 1976, na Via Dutra, na cidade de Resende, no estado do Rio de Janeiro, pedindo licença ao oráculo para se conectar a essa energia da data do falecimento do senhor ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira. O que eu peço neste momento, licença ao oráculo, para que, se me for permitido realmente, eu possa acessar informações a respeito, eu possa ter neste momento algum esclarecimento a respeito da morte do senhor ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira. Peço permissão ao oráculo para que me dê informações sobre a morte do ex-presidente da República, Juscelino Kubitschek de Oliveira, ocorrido em 22 de agosto de 1976. Um cheiro de borracha queimada veio agora. Eu disse, um cheiro ruim. Não é de borracha, é cheiro de lona de freio. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Lona de freio muito claro. Quando caminhões descem serras, é aquele cheiro de perda de freio. Juscelino Kubitschek de Oliveira, sua morte 22 de agosto de 1976. A sabedoria da espera, a sabedoria do ser, o sopro da vida, a certificação do destino, persistência da determinação, a verdade dos olhos, o sacrifício da paixão, a ferida da alma, o parasita obscuro, o poder da passagem, Juscelino já sabia. Juscelino já sabia que ele tinha certeza de que ele, uma hora ou outra, ia ser eliminado. Ele era uma pessoa com uma intuição muito grande. Uma pessoa que sabia como agir, que sabia esperar. Entretanto, estava marcado no destino dele. Juscelino, ele tinha certeza de que ele não duraria muito tempo mais. Não só devido ao trote que foi feito entre seus amigos,
ele sabia que a sua vida já estava por um fio. Juscelino incomodava demais ao governo da época. Juscelino era uma peça muito importante na política e que tinha uma intuição muito forte, que tinha ímpetos também muito fortes de tentar desafiar o sistema vigente à época. Por isso mesmo, Juscelino aqui, no período anterior ao acidente, no período anterior, poucos meses, poucos dias anterior à sua passagem, Juscelino, ele tinha a noção de que algo poderia ocorrer com ele, mas não era nada oficial, não era nenhuma informação, não era intuição, era a espiritualidade dele dizendo mais forte. Juscelino sabia que isso ia acontecer. Juscelino sabia que essa sua passagem, que essa sua morte estava muito próximo, estava por um fio, o sopro da vida. E essa morte de Juscelino foi o seu destino. Foi o seu destino que nesse local era o destino da morte de Juscelino. Juscelino sofria muitas perseguições, todos sabem, isso é história. Mas ele sabia de muitas outras articulações, de muitas outras cobiças também por parte de pessoas que também eram seus aliados. Juscelino não sofria, isso é uma coisa que ele não havia revelado ainda. Juscelino sofria a cobiça, Juscelino sofria más intenções também dos seus amigos políticos, amigos entre aspas, de pessoas que estavam no seu mesmo campo político. Juscelino não sofria perseguição somente de pessoas do governo vigente da época, não. Juscelino incomodava também os seus aliados, entre aspas, pessoas do mesmo campo político. Juscelino aqui também me é mostrado que ele estava num momento também de carência afetiva extrema. Poderia estar, inclusive, num caso extraconjugal. Poderia... Não é a esposa. Juscelino poderia estar se arriscando demais em circular pelas ruas, pelas estradas, em viajar para encontrar uma pessoa que realmente o supria emocionalmente. Só que já estavam de olho, espreitando isso, e o tentaram matar antes desse episódio, antes desse acidente. Tentaram, sim, matar Juscelino Kubitschek. Podem ter certeza, Juscelino tinha plena noção do que poderia acontecer, mas estava se arriscando demais. Muito obrigado, Força Soberana. Mas ele estava se arriscando demais em ficar circulando, em ficar indo para lá e para cá, para encontrar alguma pessoa, alguma mulher
Pode ser algum amigo também? Pode. Mas aqui mais uma mulher pela qual ele sofria uma paixão muito grande. Ele se arriscou e se arriscava demais em ficar circulando nas ruas, nas estradas, viajando. Ele não poderia ter feito isso. Juscelino Kubitschek de Oliveira, mensagem do tarô para sua morte, ocorrida em 22 de agosto de 1976. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 22 de agosto de 1976. Juscelino Kubitschek de Oliveira, 22 de agosto de 1976. Que o oráculo possa me falar sobre a sua morte, a sua passagem, como foi. Me dê uma energia para o Juscelino Kubitschek de Oliveira. A Rainha de Ouros, o 8 de Espadas, o 5 de Ouros, a Força e os Enamorados. Toda a força de Juscelino, toda a força material, toda a força de estabilidade material de Juscelino estava indo embora. Ela foi abruptamente cortada pelo destino. Juscelino poderia estar vivendo uma situação material difícil, com escassez, sim, escassez material. Escassez no sentido de pedir dinheiro emprestado, faltar dinheiro. Não estou falando que ele vivia na miséria, não é isso de forma nenhuma. Mas eu estou falando de dificuldades materiais que não faziam, não supriam sua renda, não supria o seu padrão de vida, o seu padrão de vida que sempre teve. Me entendam, não estou falando de miséria de forma nenhuma, não é isso. Compreendam que houve abruptamente nele, na vida dele, um rompimento feito pelo destino, do qual ele não poderia fugir. Um rompimento feito através do que antes dava a sua estabilidade material, que era uma mulher, provavelmente sua esposa. E isso tinha de acontecer. Isso não houve livre-arbítrio, não houve escolha. Isso causou um grande impacto para ele. E a força dele, todo o seu poder de reação, sua vitalidade, ele residia na escolha por uma outra pessoa. Essa outra pessoa, provavelmente uma outra mulher. Provavelmente por uma outra mulher é o que dava forças a Juscelino. Obrigado, tarô. Vamos ver com astromancia. Juscelino Kubitschek de Oliveira fala sobre sua passagem. Sua passagem dia 22 de agosto de 1976. Juscelino Kubitschek de Oliveira, presidente da República Federativa do Brasil.
Sua passagem em 22 de agosto de 1976. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Juscelino Kubitschek de Oliveira. Sua passagem em 22 de agosto de 1976. Caiu a carta 33, a sede da vida. Carta 7, carta 13, carta 8, carta 18, carta 3, carta 39, carta 36, carta 41, carta 34, carta 32, carta 16. Me vem novamente essa vontade ainda de viver Juscelino antes da sua morte, um pouco antes da sua morte, mas ao mesmo tempo a consciência de que ele estava por um fio. O reino das sombras estava de olho em Juscelino. Sim, estava assim. Sua vontade de viver residia no amor também por uma mulher. Sua vontade de viver residia ainda em conhecer mais o Brasil, em poder fazer mais pelo Brasil também. Mas ele sabia já que estava no fim. Estava muito triste, depressivo, por tudo que havia passado no passado. E sabia que seria o alvo certeiro, suas cinzas. Inconscientemente, mais uma vez, ele tinha certeza da sua morte. Mas não foi assassinado. Foi um acidente. Foi um acidente. Não significa dizer que ele não poderia ser assassinado. Não é isso. Provavelmente até o seria. Provavelmente até o seria. Mas aqui não é o caso. Não é. Juscelino partiu na hora certa, no seu momento certo. Era o destino de Juscelino. Era o destino de Juscelino morrer daquela forma, naquela situação, naquela ocasião. Ele não poderia ter evitado. Não. Naquele dia, naquele local, foi feito isso. Mas não vi assassinato. Mas estava na mira, sim. Se não fosse naquele dia, apesar de aquele dia ser a forma, não vou falar o dia, aquela forma ali ter sido
coisas do seu destino, se ele não tivesse passado por aquela situação, ele poderia ter sido assassinado, sim, mas não foi o caso. Juscelino não sofreu, não foi assassinado pelo governo da época, não foi assassinado por ninguém. Juscelino e seu motorista, Geraldo Pereira, realmente sofreram um acidente de trânsito, realmente sofreram um acidente na Via Dutra. E aquele momento, naquele dia, naquele local, foi coisa do destino. Foi o fato do destino que ele teria de sofrer. Mas aqui não mostra. Não me foi mostrado nenhuma situação aqui de assassinato, apesar de ele era um dos que estavam na mira, sim, para serem eliminados como uma liderança civil. Sim, mas o caso de Juscelino Kubitschek não foi um caso de assassinato. Peço neste momento que Deus abençoe a alma dos que aqui foram citados. Eu peço que Deus possa iluminar e possa guardar em bom lugar e possa estar abençoando a todas as almas que foram aqui citadas e que já não estão mais neste plano. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois teu é o poder, o reino, a glória e a misericórdia por todos os séculos dos séculos, que assim seja. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Amém. Essas preces eu ofereço às almas que foram aqui citadas, que possam estar em um bom lugar, possam estar na paz divina, possam estar na paz, na luz e na harmonia. Eu agradeço a audiência de todos vocês. Espero encontrá-los nos nossos próximos vídeos. Muito obrigado. Até o próximo.